Conheça os detalhes e acompanhe os segundos fatais antes do desastre. Segundos fatais. Acidente ou sabotagem? Europa. Holanda. Amsterdã. Localizado a 15 quilômetros do centro da cidade, Schiphol é um dos aeroportos mais movimentados. Mais de 600 aeronaves decolam ou aterrissam aqui diariamente. Domingo, 4 de outubro de 1992, 2h40 da tarde. Um apaixonado por aviões filma o 747 israelense El Al chegando de Nova York. O jumbo será carregado e abastecido antes de seguir para Tel Aviv, Israel, como o voo El Al 1862. 3 horas da tarde. O carregamento começa, supervisionado por Jerry Plettenberg, gerente de operações da El Al. A carga daquele dia contém produtos de consumo, mas algumas caixas foram etiquetadas como produtos perigosos. Jerry imagina o que elas contêm. Em voos de carga da El Al, ele já viu equipamentos militares. Helicópteros Apache, equipamentos de radar, asas de aeronaves, mísseis, motores para F-16 e F-15. Todas essas armas abastecem o exército de Israel, envolvido em um conflito de 45 anos com militantes palestinos. A crise contínua faz da El Al um alvo para os terroristas árabes. Há 7 anos, homens armados abriram fogo contra filas de check-in desse voo em Roma e Viena, matando 19 pessoas. A companhia aérea vive em permanente alerta contra mais ataques. Seguranças armados vigiam de perto suas aeronaves e equipes. Antes do carregamento, todos os voos passam por uma câmara de compressão para detectar quaisquer bombas plantadas por terroristas. 5h20 da tarde. O voo 1862 passou pelos testes de segurança e a tripulação chega para a inspeção pré-voo. O 747 tem 13 anos e terá pelo menos outros 5 anos de serviço pela frente. O capitão Itzhak Fuchs, 59 anos, é o comandante. Como muitos pilotos da El Al, Fuchs é um combatente veterano da Força Aérea de Israel. Ele tem 25 mil horas de voo no seu currículo. Ao lado de Fuchs estão o engenheiro de bordo, Gedalia Sofir, e o copiloto Arnon Ohad, o novato da tripulação. Com apenas 32 anos, voa em jumbos há menos de um ano. O voo 1862 decolará sob a supervisão da controladora de tráfego aéreo Henriette Van Opnen. O tempo estava maravilhoso para voar. Dava para ver o infinito. Todas as rotas de saída e chegada da Schiphol passam por áreas densamente povoadas de Amsterdã. Sob uma delas está o subúrbio de Bijlmer, a 13 quilômetros ao leste. No centro, situa-se o conjunto habitacional Greniven, com cerca de 2.000 pessoas, entre elas Marlene Trudeman, uma enfermeira, e Guilhermo, seu filho. Todos os aviões sobrevoam aqui. Você acaba se acostumando. Guilhermo vai completar 17 anos em 5 dias. Ele é um adolescente típico, gosta de música popular e artes marciais. Mas hoje, ele foi à igreja com a mãe. O lar dos Trudeman é no 5º andar do prédio de Greniven. Marlene e o marido Stanley são do Suriname, antiga colônia holandesa na América do Sul. Graciela, sua filha de 14 anos, uma garota popular, vai muito bem na escola. Sempre sorrindo, sempre feliz. Sempre ajudando os outros. 6 da tarde. Na pista 1 de Schiphol, o capitão Fuchs liga os 4 motores Pratt & Whitney. Câmbio, aguardando, pronto para taxiar.
Ele passa o comando ao copiloto Arnon Ohad para que ele ganhe experiência no 747. 6 minutos depois da decolagem, o voo está para sobrevoar os subúrbios de Amsterdã. Boa noite. Bem-vindos a bordo. 6 horas, 27 minutos, 30 segundos. Os motores ainda estão no empuxo máximo para elevar o jumbo a 1.900 metros. Tudo está sob controle. A tripulação se acomoda para o voo até Tel Aviv. Em menos de 5 horas, encontrarão suas famílias. De repente, um terrível solavanco sacode o avião. Ele começa a perder altitude e rola violentamente para a direita. Fuchs, o piloto veterano, assume os controles. Pode deixar. Ele luta para estabilizar o jumbo. Se ele falhar, a aeronave vai cair em parafuso. Mayday, Mayday, emergência. 30 segundos depois, o capitão Fuchs consegue restabelecer a estabilidade do voo. O engenheiro de bordo examina os painéis de controle desesperadamente para descobrir o que aconteceu. Segundos depois, outro abalo. Os instrumentos mostram que os 2 motores da asa direita estão inoperantes. É o pesadelo de um piloto. O capitão Fuchs precisa voltar a Schiphol para um pouso de emergência e rápido. Ele avisa o copiloto que ele precisa da pista mais longa. Pedido para aterrissar na 27. O controle de tráfego libera o jumbo para voltar ao aeroporto. Nesse caso, retorne a 360. Câmbio. A rota de volta para a pista 27 fará o avião sobrevoar o subúrbio onde a família Trudeman mora. Eles e milhares de outras pessoas sob a rota desse voo não imaginam o drama que se desenrola sobre suas cabeças. O El Al 1862, um 747 com a carga máxima, está muito avariado e perdendo altura rapidamente. LA 1862, Mayday, Mayday, temos uma emergência. 6:30 da noite. Equipes de bombeiros se posicionam no aeroporto Schiphol, onde o jumbo chegará em menos de 10 minutos. O 747 precisa fazer uma curva descendente sobre Amsterdã para chegar à altitude certa e aterrissar na pista 27. Na aproximação, ele sobrevoará os prédios Greyneven, onde a família Trudeman mora. Marlene e Stanley decidem visitar um amigo da vizinhança. Eles avisam os filhos Guillermo e Graciela que voltarão logo. Seis horas, 33 minutos e 35 segundos. O controlador de voo, Henk ter Braak, libera o jumbo para aterrissar na pista 27. Tudo bem, tem cerca de 20 quilômetros para aterrissar. Está por sua conta. O 747 está a 2 minutos do subúrbio de Pilmer. Marlene e Stanley estão a caminho do apartamento do amigo. É uma noite típica de domingo. Muitas pessoas estão em casa com suas famílias. Estava tranquilo do lado de fora. As crianças brincando e as pessoas andando nas calçadas. Nesse momento, quando o capitão Fuchs levanta o nariz do avião para o pouso, a aeronave volta a rolar para a direita. Ele força o leme para a direita, mas o avião mal responde. O copiloto alerta Schiphol. Temos problemas nos controles. Os controles também? Câmbio. A notícia assusta ter Braak. Imediatamente ele contata a colega Henriette van Opnen. Henk me informou pelo interfone que o problema era muito grave. 90 segundos depois, Fuchs ainda tenta controlar a rolagem, mas as coisas pioram e o jumbo perde altura rapidamente.
Eles estão a segundos do subúrbio Wilmer. Aqui, sem imaginar o perigo iminente, Marlene e Stanley se aproximam do apartamento do amigo. Guilherme e Graciela descansam em casa. 4 andares acima, no outro extremo do prédio, André Boss, de 31 anos, ouve um barulho ensurdecedor de motores. Eu descreveria o barulho como muito alto, chegando a ser ensurdecedor. De repente, a rolagem aumenta para um ângulo de 90 graus. E o jumbo cai em parafuso sobre The Bill. Levante os flaps. Baixe o trem de pouso. Estamos caindo. O barulho agora é ensurdecedor. André pega o telefone para chamadas de emergências. Segundos depois, o pesadelo se realiza a poucos metros da sua casa. Eu vi o trem de pouso passando pouco acima da minha varanda. Marlene e Stanley chegam ao apartamento do amigo. Morando no 10º andar, o bancário Rinus de Haan, de 36 anos, prepara-se para jantar. Um miado do seu gato o leva até a varanda. Ele fica paralisado com o que vê. O jumbo caía na direção do seu prédio. Vi minha vida passar num flash, da infância até aquele momento. Então pensei, acabou. Horas, 35 minutos e 42 segundos. O El Al 1862 se choca contra os últimos 6 dos 12 andares do prédio. Ouvi um enorme estrondo. Era como uma porta batendo, como uma pancada. O impacto deixa Rinus inconsciente. O combustível do avião se espalha por dezenas de apartamentos. O barulho do acidente vinha da direção da casa de Marlene e Stanley, onde tinham deixado os filhos havia minutos. O casal volta correndo, aterrorizado. Que acidente terrível teria acontecido na vizinhança? Estariam Guilherme e Graciela em perigo? O El Al 1862, um 747 cargueiro, mergulha até o 6º andar de um conjunto habitacional em Amsterdã. Seis horas, 35 minutos e 47 segundos. O controlador de voo Henk ter Braak perdeu a comunicação com o jumbo. Na torre de controle, Henriette Van Openen pode ver por quê. Uma coluna de chamas e fumaça revela que o jumbo caiu. Marlene e Stanley Truidman correm para casa. De repente, através das árvores, eles veem uma parede em chamas. Stan falou, Marlene, é a nossa casa. E eu respondi, é impossível. Então gritou, Marlene, nossos filhos, nossos filhos. E ficou gritando. Stan está petrificado. Mas Marlene corre até o prédio. Ela sobe pela escada até o 5º andar. Eu só pensava em encontrar os meus filhos. Só encontrar os meus filhos. No exato local do seu apartamento, ela se deparou com um abismo. Um buraco em chamas. Não acreditei que minha casa sumira. Fiquei parada, achando que estava sonhando. Guilhermo! Graciela!
Marlene chega a imaginar que Guilhermo, de 16 anos, e Graciela, de 14, teriam ouvido o barulho e conseguiram fugir. Ela começa uma busca frenética por eles. No 10º andar, o bancário recobra os sentidos. Ele cambaleia até a porta e, para seu horror, a porta não abre. Com o choque do avião, a estrutura rompeu e prendeu a porta. Rinos percebe que sobreviveu ao acidente, mas que pode morrer carbonizado. Não há saída. Nem mesmo o seu gato poderia pular do 10º andar. Achei que era o fim, que só me salvaria por um milagre. O apartamento de André Boss, a 200 metros, escapou do impacto. Ele corre para o local do acidente para oferecer ajuda. Eu vi um enorme bloco de fogo. As chamas saíam de cada apartamento. André sabe que é possível que centenas de feridos morram antes da chegada dos bombeiros. Sem pensar na própria segurança, ele arromba portas trancadas. Entrar em alguns apartamentos seria suicídio, pois estão em chamas. Mas em outros, ele resgata pessoas no meio de toda a fumaça. Os habitantes da área correm para o local. Desesperada, Marlene interroga todos que encontra. Teriam eles visto seus filhos Guilhermo e Graciela? Ainda encurralado no apartamento do 10º andar, Rinos sente a temperatura subir com o aumento das chamas do lado de fora. Naquele momento, a temperatura era de 58 graus centígrados. Eu me esvaía em suor. Na expectativa de poucos minutos de vida, Rinos nada pode fazer, exceto rezar para que ele e o gato sejam resgatados. Quando imagina que vai morrer, vizinhos chegam. Eles o retiram do inferno no momento certo. Às 6h40 da noite. Menos de 5 minutos depois do acidente, o primeiro de 16 caminhões de bombeiros de Amsterdã chega ao local. Vizinhos corajosos já haviam resgatado vários sobreviventes. Agora os bombeiros assumem a operação de resgate e enfrentam o inferno. Jornalistas cobrem o acidente, enquanto paramédicos cuidam dos feridos. Minutos depois do acidente, Marlene ainda procura os filhos. Mas ninguém os viu. A terrível realidade se revela. Ela havia se despedido dos filhos havia menos de 1 hora, com a promessa de voltar logo. A esperança de encontrá-los vivos está diminuindo. Naquele momento, senti como se tivesse morrido. Me senti morta por dentro. Por que isso tinha de acontecer? Por que meus filhos tinham de morrer? As notícias do acidente se espalham pelo mundo. Pode chegar a 200 o número de vítimas do maior acidente aéreo da Holanda. O amanhecer revela um enorme abismo no prédio.
O acidente destruiu 31 apartamentos nos 11 andares. O número oficial de mortos é 43, incluindo o capitão Fuchs e a tripulação. A Aviation Safety Board da Holanda mobiliza 8 investigadores. Frans Ehrhart é o membro sênior da equipe. Ele é um piloto combatente com 20 anos de experiência em acidentes aéreos. Agora, ele enfrenta o seu pior pesadelo. Nunca esperamos que isso acontecesse, mas aconteceu. Um avião enorme caiu numa área residencial, deixando muitas vítimas. O que causou o maior acidente aéreo da Holanda? E por que o 747 se estabilizou durante 8 minutos depois do Mayday e caiu em parafuso no conjunto habitacional? Hoje, revendo o desastre e mergulhando nas investigações, revelaremos o que realmente aconteceu ao El Al 1862. Uma simulação avançada de computador nos levará para onde nenhuma câmera pode ir, o coração da zona do desastre. Ehrhart verifica as gravações da torre de controle no Schiphol. Elas revelam que o copiloto relatou perda de força nos 2 motores da asa direita. Motores 3 e 4 inoperantes. Os investigadores sabem que a falha de 2 motores ao mesmo tempo é um evento raro. A equipe começa a suspeitar de um motivo mais sinistro para a perda do avião israelense. Desde o começo, achamos que o voo era um alvo de terroristas. Os investigadores temem que o voo 1862 tenha sido abatido por uma bomba terrorista ou até mesmo um míssil solo-ar. E há um segundo mistério a ser desvendado. Se o jumbo foi atingido por um míssil, por que ficou no ar durante 8 minutos antes de cair? Razão de descida excessiva, puxe para cima. Para confirmar a teoria terrorista, investigadores precisam encontrar os motores e as caixas pretas do jumbo, que gravam dados técnicos do voo e conversas na cabine de comando. Essa é uma tarefa assustadora. Mesmo que sobrevivessem à queda e à temperatura de 1.100 graus centígrados, todos morreriam soterrados pelos escombros. O avião se partiu em tantos pedaços que não sabíamos por onde começar. Na manhã seguinte, equipes de busca vasculham a montanha de escombros. Os investigadores sabem que a espera por pistas pode ser longa. Surge então um dado inesperado. Um policial fora de serviço revela que viu quando o voo 1862 entrou no espaço aéreo de Amsterdã. O que ele conta aos investigadores é uma pista nova e eletrizante. Os investigadores não têm indícios concretos que expliquem por que o El Al 1862 se chocou contra o conjunto habitacional em Amsterdã. Jan Kaspers, um detetive da polícia de Amsterdã, conta uma história extraordinária. Na noite da tragédia, ele e um amigo passeavam de iate no lago Goimer, a 10 quilômetros de Amsterdã. O barco estava atracado logo abaixo da pista de pouso do El Al 1862 no aeroporto Schiphol. Às 6h27 da noite, eles preparam o jantar. De repente, ouvem um forte estrondo. Kaspers corre para o convés. No céu, ele vê um 747. 2 objetos caem da aeronave. Primeiro achei que eram paraquedas. Quando chegaram perto das copas das árvores, percebi que podiam ser motores de avião. A revelação é bombástica. O perito em acidentes aéreos Frans Ehrhart nomeia uma equipe de mergulhadores para inspecionar o lago Goimer. A recuperação dos motores pode desvendar o mistério. Agora está claro para os investigadores que os 2 motores direitos da aeronave podem não ter simplesmente falhado. Motores 3 e 4 inoperantes.
Eles foram totalmente destruídos. Impossibilitada de ver os motores de dentro da cabine, a tripulação não imaginava o que tinha acontecido. Agora, um novo mistério desafia a equipe. O que poderia acabar com 2 motores de 5 toneladas de um 747 ao mesmo tempo? A teoria de um míssil solo-ar ou bomba terrorista agora parece convincente. Para provar essa teoria, investigadores devem recuperar os motores do fundo do Lago Goymer e analisá-los em busca de pistas. Por incrível que pareça, poucas horas depois, um mergulhador é bafejado pela sorte. Ele avista um amontoado de destroços de avião. A equipe rapidamente identifica o motor externo da asa direita de um 747. E surge uma outra pista no solo próximo ao lago. Pedaços do bordo de ataque da mesma asa. É a primeira chance da equipe para descobrir por que os motores caíram. Os destroços são imediatamente levados ao laboratório. Cientistas limpam o motor e as partes da asa em busca de vestígios de produtos químicos usados em explosivos. Eles examinam as superfícies de metal para detectar minúsculos sinais deixados por fragmentos explosivos. 2 dias se passam e o resultado da análise é negativo. Investigadores não encontram indícios de explosão nem outra pista que explique o dano do motor. É um beco sem saída. Agora, a única chance dos investigadores é encontrar o motor interno do 747, na esperança de que ele revele a solução, ou localizar uma das caixas pretas no local da queda. A Marinha holandesa une-se na busca do motor interno, disponibilizando barcos de salvamento, sonar e mais mergulhadores. 2 dias depois, nada foi encontrado. Os investigadores se preocupam porque a cada hora que passa, provas cruciais vão sumindo. Water zal echt corrosie aanbrengen op de brug. A água ia começar a corroer as partes, por isso tínhamos de encontrá-las o mais rápido possível. Terug te vinden. No local da queda, as notícias também não ajudam. Equipes de busca não encontram vestígios de nenhuma das caixas pretas. Para piorar as coisas, há um outro empecilho. Nas 24 horas que seguiram o acidente, o prefeito de Amsterdã mandou escavadoras limparem o local diante da pressão pública de recuperar os corpos o mais rápido possível. Earhart e sua equipe estão impotentes. A única opção é seguir os destroços até seu novo endereço, um depósito de lixo em Amsterdã. A tarefa parece inútil. Então, 3 dias depois, Earhart recebe uma ligação no seu escritório em Amsterdã. As notícias são boas. Alguém da sua equipe encontrou uma caixa preta do 747. Ficamos muito felizes. Finalmente avançaríamos na investigação. Essa caixa preta grava todos os dados técnicos da aeronave. Ela poderia conter a revelação de que tanto precisavam. Mas quando a abrem, a decepção é grande. A fita está partida em 4 pontos. E a informação dos últimos 2 minutos e meio é indecifrável. Eles a enviam a especialistas em Washington, nos Estados Unidos. As possibilidades são pequenas, mas é a única esperança. 11 dias após o acidente, a investigação não avançou. Os investigadores começam a se desesperar, mas de repente recebem boas notícias. Um mergulhador encontra o motor interno semi-enterrado na lama, ainda preso ao berço que o fixava à asa. Earhart e a equipe estão empolgados, mas cautelosos. E se esse motor nada esclarecer como o primeiro? Ele está amassado e partido.
mas não há indícios de que tenha sido atingido por um míssil. E depois de ter sido submetido a uma bateria de testes, mais uma vez, o resultado é negativo. Os investigadores chegam a uma conclusão. Eles descartam a ideia de um ataque terrorista como causa da tragédia. Na verdade, não descobrem nada de errado com o motor. Mas quando examinam a carenagem e o revestimento externo, eles observam algo estranho. Uma peça manchada de tinta preta. Qual seria a sua origem? Eles enviam a tinta para a análise. Mas ainda precisam descobrir por que o motor se soltou. Como ele ainda estava preso no berço, a separação deve ter ocorrido no ponto onde ele foi fixado à asa. A equipe estuda o sistema de montagem do motor do 747. 4 peças prendem os motores à asa. Na parte central, há um pino oco de aço de 14 centímetros chamado fuse pin. Esses pinos são fortes o bastante para suportar a carga de um motor de 5 toneladas no empuxo máximo. Mas em algumas circunstâncias, eles podem eventualmente se quebrar. Se um motor sofrer uma pane de natureza mecânica ou uma colisão com pássaros, ele pode vibrar violentamente. Se as vibrações forem muito fortes, o motor pode se desprender, destruindo a asa com consequências terríveis. Para evitar isso, investigadores sabem que todos os 747 possuem um sistema de redução de dano. Quando as vibrações atingem um ponto crítico, esses pinos devem partir-se, permitindo que o motor se desprenda com segurança. Mas não há sinais de pane no motor interno. Então, a equipe precisa considerar uma possibilidade assustadora. Algo terrivelmente errado acontecera com o sistema para causar uma catástrofe. A equipe examina o berço do motor interno que o prendia à asa. Eles se concentram no que sobrou de 2 peças centrais que sofrem a tensão do peso. Os pinos que eles sustentam não estão lá. Mas os investigadores observaram algo intrigante. Em uma das peças, o suporte que prendia o pino rachou. Isso terá acontecido quando o motor caiu no lago ou antes? Metalúrgicos analisam a ruptura e fazem uma descoberta surpreendente. As marcas da tensão não são típicas de um impacto violento. Elas revelam que o suporte arrebentou por causa do excesso de peso. Eles se dão conta de que isso só pode ter acontecido se uma das pontas do pino interno tivesse quebrado. Isso teria transferido uma tensão significante com uma força giratória para o lado oposto do suporte, fazendo-o romper-se. Esses pinos são fabricados para quebrar nas pontas, caso a tensão do motor chegue a um ponto crítico. Earhart acredita que uma falha parcial pode significar uma coisa: a fadiga de material dos pinos. Mais uma teoria alarmante. A fadiga de material dos pinos do motor seria a causa da tragédia? Mas Earhart sabe que o motor interno só se desprenderia se ambos os pinos quebrassem. Para provar sua teoria, os investigadores terão de encontrar o pino desaparecido da parte central do suporte. As chances de encontrar essa minúscula peça no Lago Goymer são remotas. A única esperança de Earhart é que um fragmento importante ainda estivesse preso à asa quando o jumbo caiu. Ele convoca mais de 20 empregados para uma busca no depósito de lixo onde estão os destroços do acidente. Ninguém tem muitas esperanças. O pino que sumiu tinha apenas 14 centímetros de comprimento e pode ter sido esmagado no impacto. Procurar as partes essenciais da estrutura da asa era como procurar agulha em um palheiro. Depois de 48 horas de busca, nada ainda fora encontrado.
Até que, no terceiro dia, um membro da equipe avista parte de um pedaço de metal no lixo. É a parte central da peça do motor interno que sumira. Por incrível que pareça, boa parte do pino ainda está dentro dela. Os investigadores sabem que essa pode ser a última chance de desvendar o mistério por trás do acidente. Eles começam a examinar o fragmento com um microscópio eletrônico. Tão logo o retiram do lixo. E encontram a resposta. Na parede do pino há uma rachadura de 4 milímetros de profundidade. De acordo com os padrões, há sinais clássicos de fadiga de material. Tudo começou com ranhuras na parte central do pino oco. É a descoberta que a equipe tanto se esforçou para conseguir. Eles já sabem que a fadiga de material causou a falha de 2 pinos centrais do motor interno. Agora, há provas indiscutíveis de que outro pino central também apresentou danos. A cada voo, as rachaduras microscópicas dos pinos do motor interno aumentavam mais e mais. Em 4 de outubro de 1992, eles chegam a um ponto crítico. A 1.900 pés, na potência máxima de empuxo, os pinos se partem. Mas a equipe de investigação ainda precisa explicar por que o motor externo do 747 também foi ejetado. É quase inaceitável que 2 séries de pinos tenham falhado ao mesmo tempo. Os resultados do teste das manchas de tinta na carenagem do motor interno são revelados. De tinta coincide exatamente com aquela usada na parte central do cone de hélice do motor externo. Eles se dão conta de que há apenas uma única explicação possível. O motor interno estava na potência máxima quando o avião subiu. Assim, ao se desprender, ele não caiu simplesmente. Foi ejetado para a frente. Poucos segundos depois, ele volta e atinge o motor externo, arrancando-o da asa. O impacto também arranca uma extensão de vários metros do bordo de ataque. Os investigadores sabem que um acidente insólito causou a falha dos 2 motores do voo 1862. Mayday, Mayday. Eles alertam o fabricante Boeing, que imediatamente instrui as linhas aéreas que operam os 1747 em todo o mundo a inspecionar os pinos e substituir os que apresentarem defeitos. Mas os moradores traumatizados do De Bijlmer estão desesperados pela resposta de outro mistério. Por que o avião caiu? Um 747 seria perfeitamente capaz de voar com 2 motores. Então, o que fez o voo 1862 cair a minutos de uma pista de pouso de emergência no aeroporto Schiphol? Os investigadores analisam a parte da asa tirada do lago Goymer. Está claro que o dano reduziu a força de sustentação do avião. Eles também percebem que os controles de voo perderam a força hidráulica com a destruição dos motores. Mas se esse dano foi o bastante para derrubar o avião, como o capitão Fuchs conseguiu estabilizar o voo por 8 minutos? É um paradoxo. Então, 18 dias após o acidente, a equipe recebe boas notícias. Especialistas dos Estados Unidos conseguiram decifrar a informação da caixa preta. Os comentários técnicos são as peças finais do quebra-cabeça. Eles revelam em detalhes assustadores o que derrubou o voo 1862.
investigadores sabem que a fadiga de material causou a ejeção de um motor do El Al 1862 e a destruição de outro. O incidente também destruiu parte do bordo de ataque da asa direita e incapacitou os controles de voo. Mas o dano não parecia tão grave para derrubar o avião imediatamente. Por que ele caiu em parafuso após 8 minutos do pedido de socorro? A equipe recorre ao piloto de teste e engenheiro aeronáutico Rit Tikelar para encontrar a resposta. Ele analisa milhares de comentários técnicos da caixa preta do 747. Depois de 8 meses de trabalho árduo, Tikelar tem uma noção dramática do que aconteceu no voo 1862. Pela primeira vez, ele consegue explicar a relação complexa entre a perda dos motores, da destruição da asa e dos danos dos controles. Ele descobre que, embora o avião avariado conseguisse voar, uma queda na tentativa de aterrissagem seria inevitável. A tripulação não teve opção. Não podiam fazer nada. Estavam fadados na caixa. A análise da caixa preta finalmente revela por que o El Al 1862 caiu repentinamente depois que os pilotos estabilizaram o voo por 8 minutos. E como centenas de pessoas no solo ficaram a segundos da tragédia. 8 minutos para a tragédia. Pinos defeituosos que prendiam o motor interno à asa quebram, causando a perda não só de um, mas de 2 motores. Essa catástrofe também danifica uma extensão de vários metros do bordo de ataque da asa, causando problemas no fluxo de ar. Isso reduz a força de sustentação à direita e faz o 747 rolar para o mesmo lado. O capitão Fuchs também perdeu 2 sistemas hidráulicos que controlam importantes equipamentos de rolagem. Ele só consegue estabilizar o nível de voo forçando os controles restantes até o limite. A análise da caixa preta revela que a velocidade de 280 nós é o segredo. É alta o suficiente para manter a força de sustentação e estabilizar o voo. 39 segundos para o desastre. 5 quilômetros do conjunto habitacional de Bilmer. O capitão Fuchs levanta o nariz do avião para desacelerar e aterrissar, sem saber que o procedimento de rotina terá consequências fatais. As informações do voo revelam que a mudança de ângulo agravou o problema do fluxo de ar na asa direita. O resultado é a perda de sustentação desse lado da aeronave, que começa a rolar outra vez. O capitão Fuchs se esforça para manter o nível, mas a sua velocidade caiu para 260 nós, reduzindo ainda mais a sustentação. Desta vez, os controles danificados não podem salvá-lo. Problemas nos controles. 30 segundos para a tragédia. Quando a rolagem e a perda de altitude chegam a um ponto crítico, o jumbo de 338 toneladas mergulha em direção ao solo. Estamos caindo. Razão de descida excessiva, puxe para cima. O El Al 1862 cai de 760 metros de altura. Falhas microscópicas em 2 componentes de 14 centímetros de comprimento causam a morte de 43 pessoas. O serviço de resgate encontrou os corpos de Guilhermo, de 16 anos, e de Graciela, de 14, na manhã seguinte ao acidente, a poucos metros de sua casa. Especialistas médicos acreditam que eles tiveram morte instantânea. Após o acidente, os pais dos jovens Marlene e Stanley mudaram-se para outra parte de Amsterdã. Não suportariam viver na área onde os filhos morreram. Não é fácil perder um filho ou os filhos.
Mas eu reuni forças pensando nos momentos que vivemos juntos. A lembrança deles do nascimento até a morte, ninguém vai tirar de mim. Sei que eles estão aqui. Sinto a presença deles. Os apartamentos na área do acidente foram demolidos, mas as fundações permaneceram. Nas proximidades, um memorial às vítimas foi erguido. Mas a tragédia também deixa um outro legado. O fabricante reforça o procedimento de fixação motor-asa dos 747, incluindo os pinos. Ele também determina uma prática de inspeção mais severa, com um novo teste de ultrassom que detecta fadiga de material. As mudanças resultantes do acidente fazem dos 747 aeronaves mais seguras hoje em dia. Versão Marshmallow São Paulo.